Bom, basicamente nós temos a intenção de abordar a questão das culturas organizacionais. Quer dizer, falar de clima sem falar de cultura é algo que não seria muito adequado. Então a gente começa discutindo a formulação, a gênese das culturas organizacionais, e começa a mostrar que o clima é uma coisa constante. Todo sistema, empresa, ele vive permanentemente respirando um determinado clima. Esse clima se torna mais agudo ou mais complexo do ponto de vista da gestão em algumas situações, e nessas situações geralmente a base é uma mudança de estrutura, uma mudança de cultura organizacional. São as situações mais drásticas, no caso das fusões, por exemplo, das aquisições. Então, essas são as indicações que nós pretendemos estar abordando assim, inicialmente, se situando. Depois nós vamos ver o que fazer para fazer essa gestão de mudança, para fazer esse estudo da cultura. Muita gente fala de cultura organizacional sem uma noção mais exata do que possa ser isso, de como isso se formula, de como isso se transforma. E a nossa intenção é exatamente passar de uma maneira direta, objetiva, bem pragmática, o que é, como é e por que isso gera clima. Nesse caso, costuma-se achar que as empresas dependem muito de normas, regulamentos e processos, mas as pessoas têm um papel muito importante nisso. Como é que você vê essa questão? Sem dúvida, as empresas, e até as que cresceram muito, elas são cheias de controles, são cheias de mecanismos, de processos, de tudo isso que você falou. Mas quem move, quem dá vida, quem faz com que as coisas aconteçam e com que esses sistemas todos possam ser bem usados, é exatamente o ser humano que está ali, compreendeu? Então, as pessoas têm que ter um approach diferenciado nesse mundo que a gente está começando a viver. Isso já não é uma coisa nova. Comportamento humano em organizações eu, por exemplo, mexo com isso já há 34 anos. Então, é algo muito significativo, muito importante, e responsável por índices de performance e outras coisas que tais. Você costuma dizer que as empresas evoluem em espiral, né? Antigamente as mudanças eram mais lentas. Hoje, como é que está esse processo de mudança? Essa é uma pergunta muito interessante, e nós vamos estar demonstrando isso, né? Como era essa formulação e como ela fica hoje. Essa formulação, ela levava às vezes uma geração inteira, 25, 30 anos, para que viesse uma grande comoção, uma grande guerra, ou coisa que valha, e aí, a partir disso, uma nova geração começava a desenvolver um outro período que já era mais curto, 15, 20 anos e assim por diante. Hoje, a intensidade dessa mudança é o grande desafio, porque só isso já implica em uma atenção muito grande que tem que ser dada pelo RH, por exemplo, pela alta cúpula, pela matriz de identidade, para o que está acontecendo com as pessoas. Porque a velocidade com que se processam essas mudanças hoje é um fenômeno que tem que ser bem trabalhado.